Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre as subdivisões da região Nordeste. O Nordeste é uma região brasileira, a gente diz macro-região brasileira, e dentro desta região existem características diferentes. Então existe uma subdivisão da região em partes, porque cada uma dessas partes vai ter ali um tipo de vegetação, um tipo de atividade econômica que vai ser diferente, características que são diferentes. Por isso a gente estabelece essa divisão. Então vamos juntos ali pensar no objetivo da nossa aula de hoje, né? Ou nos objetivos da aula. Identificar quais são as subdivisões regionais do Nordeste e também analisar as características presentes em cada uma dessas sub-regiões do Nordeste. Então, primeiro a gente conhece quais são elas e depois quais são as características de cada uma. Por que a gente divide? Porque elas não são iguais, senão seria uma só região. Mas a gente tem características diferentes do clima, da vegetação, das atividades econômicas, e isso faz com que a gente estabeleça uma divisão ali para estudar e entender melhor essas características também. Aí vamos então pensar juntos ali e temos um mapa para iniciar essa reflexão que vocês devem observar ali comigo, né? Nós temos 4 cores aqui mostrando justamente essa divisão. Vocês conseguem identificar quais são as sub-regiões nordestinas? Olhando o mapa aqui, sem ter a legenda de identificação de cada uma delas, vocês saberiam dizer os nomes dessas sub-regiões? Conseguem identificar elas? Será? Vamos pensar juntos quais são elas, então? Então, o que nós temos ali? Entre as divisões da região Nordeste, né? As características que são consideradas o clima, a vegetação ou até mesmo as atividades econômicas. E aí nós temos 4 sub-regiões. Quais são elas? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. E agora sim nós vamos poder observar ali no mapa, identificando cada uma delas. A Zona da Mata é a região aqui da costa, próximo do litoral. O Agreste é esta outra parte que está em rosa. O Sertão é essa parte grande aqui que nós temos em amarelo. E o Meio Norte que engloba ali os estados do Piauí e do Maranhão. Então, considerando a subdivisão do Nordeste, nós temos essas 4 sub-regiões, cada uma com características específicas, certo? E nós vamos identificar ali características que são da Zona da Mata, por que ela é chamada assim, o que nós temos de atividades desenvolvidas ali, do Agreste, do Meio Norte, do Sertão. Então vamos entender juntos por que existe essa divisão, né? Você vai conhecer então essas diferenças começando ali pela Zona da Mata. Nós localizamos ela ali no nosso mapa, ela está na cor vermelha, então compreende todo o litoral do Nordeste, né? Essa área chamada de Zona da Mata. Recebe esse nome justamente pela presença da Floresta Atlântica, que originalmente cobria toda essa parte ali. E envolve partes de quais estados do Nordeste? Da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, vários estados ali da região têm um pedaço deles, né, pelo menos, presente nessa área chamada de Zona da Mata, nessa região chamada Zona da Mata, certo? Para identificar ali as características. E o que nós vamos ter de específico desta área? Era recoberta pela Floresta Atlântica, pela Mata Atlântica. É a primeira característica. Por isso ela é chamada de Zona da Mata. A área onde a gente tinha ali uma vegetação abundante no Nordeste, certo? Primeiro local de exploração do Brasil. Por onde chegaram os colonizadores? Por esta área. Então foi a primeira área explorada ali, né, de recursos explorados do Brasil. Justamente a vegetação da Floresta Atlântica. É a mais populosa das sub-regiões. A maior concentração de população do Nordeste está na Zona da Mata.
as maiores cidades, né, as capitais da maioria dos estados do Nordeste ficam nesta parte chamada Zona da Mata. É também a mais industrializada, que tem a maior quantidade de indústrias, né? Por ter ali as maiores cidades, ser a mais populosa, então também é a mais industrializada e desenvolvida economicamente. A presença das indústrias favorece o desenvolvimento econômico, né? Se eu tenho indústrias, eu tenho a geração de emprego, de renda, e tudo isso é desenvolvimento econômico. As maiores cidades desta área são Salvador, na Bahia, e Recife, em Pernambuco. Então, um pouquinho ali das características desta parte do Nordeste que nós chamamos de Zona da Mata. Mas nós temos alguns problemas em função dessa grande concentração de população e de atividades econômicas como as da indústria. Nós vamos ter como consequências alguns problemas urbanos, por exemplo, né? Entre eles ali nós destacamos a falta de rede de esgoto e coleta de lixo em todas as áreas. Isso gera problemas ambientais. Então, se a gente olhar aqui no mapa, a gente vai ver que são várias áreas aqui desta parte do Nordeste que ainda não tem estrutura de rede de esgoto para atender a população ou de coleta de lixo, por exemplo. Entre outros problemas, nós vamos ter os sociais, como moradias precárias, aquelas moradias que não oferecem o mínimo de condições para a pessoa viver, né? Ainda assim, muitas pessoas moram. Aquelas casas que são feitas com restos de construção, coberturas que quando acontecem as chuvas molha mais dentro da casa do que fora, quase. Então, são consideradas ali moradias precárias. Altos índices de desemprego, baixos salários são outros fatores também que são considerados problemas e que ocorrem nessas áreas mais urbanizadas ali da Zona da Mata, certo? Então, características importantes da gente pensar. E aí uma notícia ali para a gente contextualizar um pouquinho essa parte que a gente está falando, né? Saneamento, menos de 40% dos moradores do Nordeste possuem esgoto tratado. A Alerta, o Trata Brasil, então, é um estudo feito ali pelo Trata Brasil que mostra que ainda boa parte, a maior parte da população não tem acesso a todos os serviços. Há necessidade de desenvolver uma estrutura para atender a população nas suas necessidades mínimas básicas, né? Ter lá a coleta e o tratamento de esgoto para depois ele ser lançado no rio é importantíssimo, porque se isso não acontece, nós vamos ter o quê? Problemas ambientais, de poluição, de contaminação das águas, por exemplo, né? Então, a notícia traz para nós essa ideia, né, da falta ainda de estrutura para atender a população desta parte do Nordeste, certo? E aí vamos para uma característica de divisão. Então, a Zona da Mata já é uma divisão do Nordeste e ela está subdividida, né? Dependendo da atividade econômica que é desenvolvida em cada uma das partes desta região nordestina, ela também tem uma divisão ali, né? Então nós vamos ter a Zona da Mata Açucareira, o Recôncavo Baiano e a Zona da Mata Cacaueira. Vejam que os nomes estão relacionados ali, inclusive, às atividades econômicas. Começando ali pela Zona da Mata Açucareira. O que a gente vai ter? Área de cultivo de cana-de-açúcar, que ocupa ali desde o Rio Grande do Norte até a Bahia. Então, partes que se estendem desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, que se cultiva cana-de-açúcar. É essa área chamada ali Zona da Mata Açucareira, certo? Hoje ela tem, então, usinas de cana-de-açúcar e álcool, grandes latifúndios monocultores, ou seja, aquelas grandes propriedades rurais que produzem um único item, que neste caso aqui é a cana-de-açúcar. Por isso que a gente chama de monocultores, ou seja, está produzindo uma coisa só, né? E latifúndios, que são as grandes propriedades rurais. Atividades pecuárias também acontecem nessa parte ali da Zona da Mata, certo? Aí nós vamos ter ainda a Zona da Mata Cacaueira, né? Que localiza-se no sul da Bahia, do estado da Bahia, e é importante produtora de cacau, né? O nome já sugere para nós. É a maior exportadora de cacau do país. Então vejam o quanto essa região
é importante economicamente pela atividade que é desenvolvida ali. E ainda o Recôncavo Baiano, né? Que corresponde ali a vários municípios que estão no entorno de Salvador. Então toda essa área que nós temos em verde aqui no nosso mapa representa ali o Recôncavo Baiano, que estão no entorno de Salvador. Importante polo industrial e de atividades extrativistas. Então há uma concentração aqui de atividades industriais principalmente. Por isso que existe essa divisão ali na zona da mata que tem a ver com as atividades econômicas que são desenvolvidas, certo? Aí vamos fazer uma atividade para a gente refletir um pouquinho a respeito dessa parte explicada durante a aula, analisando os problemas estruturais que nós falamos ali, das condições principalmente das áreas urbanas da zona da mata, né? Escreva quais problemas a falta de saneamento básico pode causar para a saúde da população e destaque também alguma solução. Se eu tenho um problema, quais seriam as soluções, considerando aquelas características tratadas ali desses problemas urbanos na região da zona da mata, nas áreas mais urbanizadas ali com as maiores cidades do Nordeste. Então vocês vão pensar um pouquinho, vão responder e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então, analisando aquelas características principalmente da estrutura, sabendo que a zona da mata é uma parte do Nordeste que concentra a maioria da população, ou seja, a maioria das pessoas que vivem no Nordeste moram nesta parte, né? Moram nesta área chamada zona da mata. As grandes cidades nordestinas, as capitais da maior parte dos estados do Nordeste estão na zona da mata. Isso vai gerar, essa concentração de população, vai gerar determinados problemas, né? E a falta de estrutura para atender toda essa população vai ter consequências. Então vocês tinham que relacionar ali algumas dessas consequências e até mesmo pensar em soluções, né? Para resolver esses problemas nas áreas urbanizadas, nas mais urbanizadas do Nordeste. Vamos ver juntos como ficou nossa resposta, então? Entre os problemas de estrutura, nós podemos destacar a falta de saneamento básico,
que vai gerar como consequência ali problemas de saúde. E aí nós destacamos várias doenças, como a cólera, a leptospirose, a malária, a hepatite, que são resultado dessa falta de acesso a serviços de saneamento básico. Água tratada, coleta de lixo, tratamento de esgoto, tudo isso é qualidade de vida para a população, se existe o serviço. Se não existe, como consequências principalmente para a saúde, nós vamos ter ali várias doenças, né, que tem a ver com a falta desse serviço. Uma das formas de resolver o problema, então, o que a gente poderia sugerir ali como forma de solução desses problemas, né? Investimentos do setor público e privado em melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, prestando assistência adequada, melhorando a estrutura, chegando para essas pessoas a água tratada, a coleta de esgoto, a coleta de lixo, vai minimizar, vai diminuir significativamente todos esses problemas, principalmente de saúde que nós relacionamos ali. Então é importante a gente refletir a respeito dessas características. Mas continuando a nossa viagem ali pelo Nordeste, né, pelo conhecimento em relação à região Nordeste, vamos pensar nas outras sub-regiões, né? Agora vamos falar do Agreste. Então, saindo do litoral, indo em direção ao interior, saindo da área da Zona da Mata, a gente vai ter outra região ali chamada de Agreste, né? A Zona da Mata é uma região bastante úmida, de clima, né, chuvoso, por isso que tinha a presença ali da floresta. Quando a gente vai para o Agreste, já diminui essa característica, já vai se tornando uma área um pouco menos úmida, né? E aí vai chegar depois lá no sertão, que é a porção mais seca, né? A região mais seca de clima semiárido do Nordeste. Isso também estabelece essa divisão ali das sub-regiões, né? Ela é então uma faixa de transição da região mais úmida para a região mais seca e abrange vários estados ali, como a Zona da Mata, também o Agreste se estende ali por vários estados da região, conforme a gente observa ali no nosso mapa, certo? E aí nós vamos ter como características do Agreste predomínio de minifúndios policultores. O que é isso, professora? Minifúndios são pequenas propriedades rurais. Policultores, ou seja, cultivam várias coisas, o plantio de vários itens agrícolas, como por exemplo ali, planta-se feijão, milho, mandioca, o café, o algodão, uma propriedade menor que cultiva vários itens, a gente chama de minifúndio policultor, certo? Na pecuária também destaca-se a criação de caprinos, né, das cabras, nesta região ali do Agreste, Agreste nordestino, né, a gente tem a criação de cabras. Indústria de calçados, móveis, de tecidos também é atividade econômica desta parte do Nordeste. E muitos municípios cresceram devido à produção do algodão nos últimos tempos nesta parte do Nordeste. Então veja, também tem ali várias atividades econômicas, mas que são diferentes daquelas que acontecem na Zona da Mata. Por isso se estabelece também essa divisão ali do Agreste, certo? E aí uma notícia para a gente entender um pouquinho mais como é a realidade dessas características, principalmente da atividade econômica em cada uma das partes do Nordeste. Pesquisador, pai do algodão colorido, ajuda a tornar Campina Grande referência mundial. Campina Grande convive com a cultura do algodão desde o século XX, né? Atualmente ela tem um polo têxtil consolidado, ou seja, várias fábricas de tecidos estão presentes nesta região. E isso favorece o desenvolvimento econômico daquela área, né? Então nós vamos ter ali a produção não só quantidade, né, de tecido produzido, mas uma diferença bem importante que é o algodão colorido. Então existe a produção do algodão colorido nesta região do Nordeste. Olha que interessante, isso vai fazer com que o desenvolvimento econômico seja ainda maior, porque é algo específico desta área, desta parte, certo? E aí o meio norte é a outra sub-região ali que nós vamos falar
também do Nordeste, né? Partes do Piauí e o estado do Maranhão compõem esta área chamada de Meio Norte, já saindo da região ali mais seca do Nordeste e indo para o norte, que tem a presença da floresta amazônica. Então nós vamos ter mudanças de características na vegetação, no clima, na quantidade de chuvas. Por isso que a gente divide então e surge ali uma outra região chamada de Meio Norte, né? A área que ela ocupa, então nós temos destacado ali no mapa. E assim como o Agreste, também o Meio Norte é uma região de transição. De sair da região mais seca, do sertão, da Caatinga, para uma região bastante úmida, que é da floresta amazônica. Nesta área nós vamos ter a mata dos cocais como característica da vegetação. Então, outro fator importante ali que difere essa região, essa parte do Nordeste, das outras que nós estudamos. Então, entre as características ali, para a gente resumir, o que nós temos? A vegetação original é a mata dos cocais, que é muito utilizada a extração, né, das palmeiras e dos coqueiros ali, que serve como matéria-prima para as mulheres, né, utilizarem ali para fazer cestos ou para fazer outros artesanatos que vão ajudar na renda da população local. Então, as características naturais também favorecem o desenvolvimento econômico ali daquela região. É formada principalmente por palmeiras e coqueiros, né? O babaçu e a carnaúba são as principais espécies presentes nessa região e que são usados ali pela população para geração de renda, certo? A economia também se baseia na criação de gado, na cultura de algodão e de arroz, né? E também nós vamos ter ali mais recentemente a exploração de minérios e o cultivo de soja. O cultivo da soja avança em direção a essa região do Brasil ali no Nordeste. Então vejam, bastante atividade econômica, e se a gente comparar com as outras que a gente estudou, são atividades diferentes também. É isso que nos leva a entender por que o Nordeste está dividido em sub-regiões, porque cada uma delas tem características diferentes, certo? E aí mais uma atividadezinha ali para vocês pensarem a respeito do que nós estudamos até aqui. Agora que a gente já analisou as sub-regiões nordestinas, né? Cite e descreva ao menos uma característica de cada uma das partes do Nordeste brasileiro que a gente estudou. Então vocês vão analisar o que a gente estudou, quais são as sub-regiões que nós falamos e citar pelo menos uma característica de cada uma delas. Pensem na resposta, escrevam e a gente volta em seguida com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então vocês tinham que colocar ali as sub-regiões do Nordeste que nós conhecemos, identificamos, estudamos e relacionar alguma característica que vocês aprenderam sobre elas, né? Vamos ver como é que ficou nossa resposta ali de exemplo? Então, por exemplo, zona da mata, tem grandes latifúndios monocultores, cultivo da cana-de-açúcar, é a região mais industrializada do Nordeste. O agreste, predomínio dos minifúndios policultores, né? O sertão é a região mais seca, que predomina o clima semiárido. O meio norte, a vegetação original é a mata dos cocais, né? Parte ali da atividade econômica está ligada à presença dos coqueiros e das palmeiras, entre outras características que vocês poderiam relacionar ali para identificar cada uma das sub-regiões do Nordeste brasileiro. Bem importante conhecer essa divisão do Brasil para entender, né, que em cada uma delas acontecem atividades diferentes, a economia é diferente, a geração de renda e trabalho também é diferente, certo? E aí, retomando um pouquinho o que a gente estudou, conhecemos quais são as sub-regiões do Nordeste, quais são as principais características delas e as atividades econômicas desenvolvidas em cada uma dessas sub-regiões. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês sobre o tema, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre as subdivisões do Nordeste e voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!